Retornamos com o bloco Campeão Brasileiros. Nós vamos mostrar a camiseta de todos os campeões brasileiros. E eu vou ter a ajuda do Ademir Maria. Isso, Ademir Maria? Claro. Temos aqui para dizer os números, né? Dos campeonatos brasileiros. A história, né? A história também. O Batista vai me ajudar também, Batista. Vamos. Então vamos iniciar. Dando conta. Ah, mas tu sabe. Vamos lá, ó. Campeão brasileiro aqui, ó. Quem? Palmeiras. O que tem a contado para mesmo um jogo memorável, uma história memorável? Do Palmeiras, eu acho que a ida para o Palmeiras que foi uma grande surpresa no início, né? Porque o passe era muito alto e não tinha esse tipo de transação na época dentro do Brasil, né? Muito alto. Em 83 ou 82? Foi em 83, porque em 82 teve o Grêmio, mas aí existia aquela rivalidade. Quando o Palmeiras, depois do final do ano, veio e me buscou para justamente revender para a Itália. Mas teve outros casos marcantes que eu me lembro. Aquele 6-2 do Inter, Sim. 6-0 pro Inter, 2 gols do Batista. 6-0, 1 de falta, Batistão, batedor de falta. É que naquela época eu estava jogando de meia esquerda, mais avançado, então eu não precisava ficar ali na frente. Né? E quantos títulos, Ademir? 11 títulos, Palmeiras 11 títulos, Palmeiras. Vamos a outro grande campeão aqui. Próximo. Santos. O Santos eu posso falar de um jogador que teve comigo também, que praticamente iniciou comigo na seleção brasileira, na seleção de amadores, o Cláudio Adão. Cláudio Adão. Lembro, quando vejo as camisas aí, eu lembro porque o Cláudio Adão contava muitas histórias dele e do Pelé jogando junto, né? E nós ficávamos pensando, né? Porque nós éramos amadores, então não jogava no profissional ainda. Mas como ele jogava no Santos, ele treinava contra o Pelé. E a gente ficava só escutando. Babando. O Ademir Maria jogou no Santos. Joguei 4 anos, né? Fui para lá em 80, saí em 84 para o Cruzeiro. E o Santos tem 8 títulos, né? A mesma coisa que tu disse, a gente conheceu muita gente na época dos Meninos da Vila. Meninos da Vila. Vamos para outro grande campeão aqui. Corinthians, né? Do Corinthians eu me lembro do Matheus. Senhor Matheus vindo a Porto Alegre tentando me levar para o Corinthians, com a contratação. Quase saiu, meu. Chegaram a se acertar Corinthians e Internacional. Só que aí chegou no Pila do Batista, não queriam dar, né? Acertaram entre eles. A grana era boa, mas para mim não estava muito legal. Então aí não deu certo. E o Ademir Maria jogou grandes jogos lá para o campeonato? Grandes jogos contra o Corinthians, né? Tanto pelo Santos, pelo Internacional. Principalmente também pelo São Bento, eu joguei 3 meses no São Bento de Sorocaba. E aí, contra o Corinthians, eu lembro uma situação que o Neto não fazia gol de cabeça há muito tempo, nunca fez. Aí fez um gol de cabeça Internacional e Corinthians lá no Morumbi. Eu estava nesse jogo, estava jogando. E quantos títulos? O Corinthians tem 7 títulos. 7 títulos brasileiros, veja. Agora vamos para outro aí, Batista. Ó. Flamengo. Olha, isso aí eu lembro de Zico Júnior. Jogou contigo na seleção de 82. O Zico foi na de 78 também. O Júnior foi só na de 82, né? Sim. 2 grandes jogadores que até hoje... E outro dia eu fui na festa de aniversário do Zico lá, no Rio de Janeiro, e estava muito bonita a festa, muitos jogadores que a gente encontrou da época passada, né? E botamos os assuntos em dia. Mas Flamengo, bom, né? Flamengo, falando em Flamengo, se fala em Júnior e Zico, né? Sim. Flamengo, a recordação é muito grande em relação, perdemos o título para o Flamengo Nacional, né, em 87, aquele Flamengo que tu estava falando aí muito bem, grandes jogadores, né? E contra o Santos também, nós iniciamos, eu também estava em 83, joguei o primeiro jogo, perdemos lá no Maracanã, e foi a decisão, Santos e Flamengo. Aí o Flamengo também foi campeão brasileiro e nós entramos em segundo lugar. Quantos títulos mesmo? O Flamengo tem 7, né? 7 títulos? 7 títulos. Vamos a outro grande campeão brasileiro, né? Temos que falar de quem? São Paulo. Deixa eu ver, teve uma época que o São Paulo teve para me contratar. Mas foi, eu acho que 79, uma coisa assim, 79, 80. Teve alguns rumores de São Paulo interessado, né? Mas não vingou. Só que aí na época aquela da confusão, em que Batista vai pro Grêmio, não vai pro Grêmio, desce jatinho aqui no aeroporto, convence o Batista a ir para São Paulo. O São Paulo, o Internacional chamou o São Paulo, eles conversaram, né? Para ver se São Paulo me contratava.
Então eles estiveram aqui, mas aí eu já tinha acertado com o Grêmio, eu tinha dado a minha palavra. E uma coisa que a Belmira me ensinou, e ela não abria mão disso. Meu filho, palavra dada vale mais do que assinatura. Então aí eu digo, não, já falei com os homens, já dei a minha palavra. Disse, mas tu não assinou ainda? E aí eu digo, não, mas agora não dá mais. São Paulo, eu me lembro muito bem, grandes clássicos, né, do futebol paulista, joguei contra o São Paulo. Tem 6 títulos, São Paulo. 6 títulos, São Paulo. 6 títulos. Agora vamos para outro grande aqui, que foi campeão, ó, Cruzeiro. Cruzeiro, eu lembro... A final aquela, né? Eu não joguei essa, né? Mas estava no grupo. Estava no grupo, mas eu me lembro muito do Nelinho. Grande Nelinho. Falando sobre o Cruzeiro, sobre a cidade. O Nelinho é um grande contador de história. Então, agora, quando eu vi a camisa do Cruzeiro... Jogou contigo em 78. 78. Na Copa do Mundo da Argentina. Aí nós temos até a camisa de 78 aqui na frente, aqui, né? Uhum. Que foi da participação na Copa, aquela camisa azul que é bonita, aquela de mangas longas, né? Então, e aí a gente lembra também da época que era torcedor de Dirceu Lopes, né? Aqueles grandes jogadores que passaram por essa camisa aí, que realmente é de respeito. Para mim, grandes histórias no Cruzeiro. Eu fui campeão mineiro. Jogou no Fui campeão mineiro em 84, jogando, né? Perante o time do Atlético Grande, que nem tu disse, Nelinho, Éder, Luizinho, João Leite no gol. Né? Era um timaço. Nós fomos campeões. E a história, para mim, é muito grande dentro do Cruzeiro. E quantos títulos? O Cruzeiro tem 4 títulos. 4 títulos brasileiros, né? Desde 1959. Vasco da Gama. Vasco da Gama. É a outra final, né? Eu estou pensando se eu fiz gol contra o Vasco da Gama, mas não estou lembrado, não. Eu ficava mais era defendendo lá. 1979, o Internacional foi campeão. Eu ficava era não deixando o Roberto Dinamite entrar na nossa área. Então eu lembro do grande Dinamite. Marcava, né? E lembro bem do grande Dinamite também, esse jogador que, né, que foi a história do Vasco. Tem determinados jogadores assim que você, quando fala no time, né, lembra da referência que era o Roberto Dinamite no Vasco da Gama. Vasco, grandes jogos, né? Tanto Internacional, Cruzeiro, Santos, né? Eu fiz grandes jogos contra o Vasco lá, aqui, São Januário, Morumbi, Beira-Rio, né? Mineirão, né? E o Vasco tem 4 títulos. Não, Ademir e Larry, só mais uma coisa, o Dinamite, assim, o que me vem na cabeça é que normalmente quando a gente vai tirar fotos, até as pessoas, se você não ri, as pessoas pedem, dá um sorriso aí, Batista, dá um sorriso aí, Ademir, para ficar... O Dinamite parece que ele acordava sorrindo e ia dormir sorrindo, entende? Porque ele era 2 palavras e ele abria aquele sorrisão. Era o único jogador, eu sempre digo, que não precisava tu pedir para ele para sorrir, né? Ele parecia que estava sempre de bem com a vida, né? Era uma lembrança do Vasco. E isso, essa espontaneidade da pessoa é muito importante, principalmente nas concentrações, nas viagens, né? Porque a gente sempre... E isso não é às vezes porque a gente quer, mas a gente é sisudo. Porque a gente está pensando já no jogo, já está pensando na vitória, tem que ganhar. E o futebol é aquele negócio, tem que ganhar, não pode às vezes nem empatar. E perder então, Deus o livre, né? E a gente então está sempre... Eu estava sempre muito tenso, muito tirado, né? Eu não tinha muita brincadeira comigo. E eu não conseguia relaxar, eu já entrava em campo pilhado. E antes também. E o Dinamite, não, rapaz, ele dava uma paz de espírito, assim, conversando com ele, essa coisa é hoje marcante. Vamos a outro campeão brasileiro, Fluminense, né? Fluminense, assim... Fluminense, me vem na cabeça o Edinho, teve comigo também. Estou lembrando das pessoas que começaram comigo, claro, que jogaram nesses times, e que também estavam buscando espaço. Naquela época do time principal. Chegou, né, a participar de... E o Edinho era um. Da seleção de base, olímpica, com o Edinho. Sim, o Edinho, nós fomos na seleção... Que ano? Do Pan-Americano. Pan-Americano. Rapaz, eu às vezes confundo um pouco Pan-Americano com Olimpíada, porque Pan-Americano foi 75. E 76. E Cannes 74. 74. Então eu tive 74 Cannes, 75 Pan-Americano e 76 Olimpíadas. Nós vamos mostrar ali. Mas eu acho que o Edinho foi nas Olimpíadas, de 76. E a lembrança aí é uma lembrança muito grande. Joguei com o Branco, né, que foi um ícone lá dentro do Fluminense também, né? Jogamos no Grêmio. Tem 4 também o Fluminense. 4 títulos? 4 títulos. Vamos aí, né? Vamos agora à melhor lembrança, posso dizer, de Batista, acredito eu. Aí onde tudo começou.
Não, ou melhor, tudo começou mesmo no Cruzeiro, né? Não posso esquecer o Cruzeiro também de falar. Cruzeirinho né? da 71, Montanha. Cruzeiro da Montanha. Foram 3 títulos para a Internacional. Em 71, aí em 72 o Ernesto foi lá e me buscou. Sim. E aí foram 3 títulos pelo Inter. Teve o Hepta e Octa também, né? Sim, eu comecei a fazer parte do profissional a partir de 75. Então, sim, até 81, onde eu saí, né? Sim. Foi 75, 76, 78 nós fomos campeão gaúcho, 79 brasileiro, né? Invicto. 80, eu acho, me parece que deu Grêmio. E 81 foi Inter de novo, mas 81 eu estava com a perna quebrada. Nós vamos mostrar no final do programa, na homenagem ali, nós vamos mostrar os lances que tu vai comentar para nós ali, a lembrança. Sem dúvida, ali foram anos assim, sim, maravilhosos. E Ademir Maria jogou no Internacional também? Também, começamos eu e o Batista lá em 73, fui até 77, depois no Novo Hamburgo, aí tomei a minha carreira, sim, né? E os títulos? 3 títulos internacionais. Brasileiros. Vamos lá. Aqui, ó. Eu me lembro da história desse jogo aqui, que o Batista fez um golaço e o Falcão depois fez o outro. O do Atlético, da semifinal. Foi a semifinal. E esse jogo, até então eu não era titular. Até então eu entrava, saía, mas teve um jogo anterior com a Portuguesa, que eu entrei e faltavam uns 25 minutos, mais ou menos, 30 segundo tempo. E olha só, o Minério me botou na ponta esquerda, no lugar do Lula. Eu acho que ele queria preservar o Lula, não que eu fosse jogar de ponta esquerda, atacante. E ele queria preservar o Lula para o jogo seguinte, né? Tava 0-0, bota o Batista no meio, dá mais uma fechada. Mas como a Portuguesa não estava atacando, eu me meti de pato a ganso, como se costuma dizer. E fui lá pela esquerda fazer minhas jogadas lá, né? E tabelar. E de 0-0, nós ganhamos aquele jogo de 3-0 da Portuguesa em 30 minutos. E 2 jogadas minhas, tabelando uma com o Falcão pelo meio, e uma outra eu driblando o lateral, drible curto, seco, vai no Google que vai achar, no YouTube, e aí cruzei para dentro da área, na esquerda, e na cabeça do Escurinho. O Escurinho vinha entrando, pagou. Eu acho que aquilo ali deu ao Minelli a ideia de que, pô, esse guri eu acho que tá pronto. Enquanto o Atlético eu vou usar foi 2-1. Eu vou usar ele contra o Atlético Mineiro. E fez aquele aí, gol. contra o Atlético Mineiro, eu entrei titular e fiz aquele gol, aí não saí mais. Sim. Aí a história foi... Uma grande lembrança, né, do clássico lá. Clássico, Campeonato Mineiro, fomos campeão mineiro. Esse é um grande título que o time que o Atlético tinha. Títulos? 2 títulos. Vamos lá que nós temos várias histórias a contar aqui. Depois nós temos que homenagear o Batista. Por isso que eu disse, é uma maravilha, porque a gente vai lembrar dessas situações. Grêmio jogou. Grêmio, 81, 82, a grande confusão em Porto Alegre naquela época. Transição, né? Porque, foi... Eu não esperava também, porque era uma soma muito alta, né, Larry? Sim. E eu estava esperando alguma proposta do exterior. Tanto que já no Rio de Janeiro, eu tinha conversado, porque eu estava fazendo a minha recuperação, já tinha ventilado alguma coisa de alguns clubes, mas nada se concretizou, né? E a imprensa estava sempre em cima, porque o Inter não aceitava as propostas que eu fazia. Então, o meu passe, quando foi para a federação, eu disse, pô, agora vamos aguardar alguém de fora vir aí, né? Porque aqui no Brasil não se pensava jamais. E aí foi feita a negociação. Aí, de repente, o Grêmio me chamou para conversar e disse, olha, Batista, nós vamos reunir agora. Só saímos daqui ou acertado ou então não vale mais. Não tem proposta para pensar em casa. Sim, então... É agora aqui. Sim. Então, aí, depois a gente estava reunido lá no escritório do dirigente do Grêmio. Quando chegou a notícia, vazou e começaram a ligar para lá para saber onde é que nós estávamos. E porque não achavam a mim e nem o Sérgio Neves, que era meu advogado na época, que servia como procurador, né? E aí começaram as rádios. E aí começou a... Depois nós vamos explicar melhor isso no final do último bloco. Algumas lembranças, né? Final de 92, 93 fui campeão gaúcho, depois tive felicidade de treinar o Grêmio 3 anos também. E quantos títulos? 2 títulos. 2 títulos. Vamos lá, porque nós precisamos de tempo para o próximo bloco. Botafogo, uma rápida lembrança? Do Botafogo, olha... Alguém que tenha jogado alguém que tenha jogado, não, mas aí me remete a aquele velho fã do futebol, de ser na época, né, Jairzinho. Esse aí me lembra o grande Jairzinho. Centroavante do Botafogo e o nosso grande ponta-direita em 70, na Copa. 2 títulos tem o Botafogo. 2 títulos do Botafogo.
Vamos a outra que complicou a vida do Internacional no Campeonato Brasileiro. Ó, Bahia. Algum jogo assim, alguma... Um jogo especial. Algum jogador que jogou contigo na seleção? Mas mais Alberto difícil. Leguelé. Alberto Leguelé, um grande meia esquerda. na época, sim. Muito... E bastante gingado e uma outra figuraça, bicho. Ele vivia contando história, era o rei da história, jogador muito engraçado. Que foi, nós fomos a Pan-Americano juntos. Quantos títulos? 2 títulos. 2 títulos. Vamos lá que nós... Guarani. Guarani de Campinas, Jogou com o grande Careca. Careca. Sim. Careca, Quantos títulos mesmo? O Guarani tem 1 título, né? 1 título. 1 título. Estamos acelerando um pouco para sobrar um Isso, tempo. sobrou um tempo para nós homenagear. Ó, Atlético Paranaense. Na época... Paranaense, aquela época... Não tinha muita- Não tinha muita muita rivalidade relevância, também, assim, né? Como tem hoje, assim, e o Atlético Paranaense não tinha o prestígio e o nome que desfruta hoje, né? E quantos títulos? Era um grande no Paraná, mas não Grande assim, Paraná. nacional. Eu joguei, fui o primeiro goleiro do Paraná Clube, tive E quantos títulos vários do jogos. Maria? 1 título. 1 título. Vamos lá. Hoje o Paraná Vamos que está encerrando. uma aqui. força. Já vamos para o próximo bloco. Olha aqui. Grande. Curitiba, né? Curitiba. Quando nós íamos lá, eu devo dizer até que o Atlético Paranaense e Curitiba, Larry, não é que a vida fosse fácil, não. Eram jogos Os bem jogos disputados. eram bem disputados, eram times assim que a gente tinha que tomar cuidado, apesar de, como eu disse, eles não terem ainda na época o volume que tem hoje, né, e a importância e a qualidade técnica de hoje em dia, mas eram times fortes também. É que os times daqui do Sul, como os jogadores ficavam muito tempo, né, então também tinham grandes jogadores e aí nós contra eles lá, mas era sofrido. Lembrança, Quantos títulos? Lembrança? tem um título, mas lembrança do seu Enio Andrade. Grande. É verdade, o Enio treinou lá isso e Campeão. foi campeão. E agora o último aqui, né? O esporte. Esporte do Recife. Como é que era jogar? Essa aí é complicada, rapaz. Essa aí foi a cidade da fratura. Sim. Esse Que aí foi lembrança o essa time aí, da- Esse foi a lembrança por época, último. Sim, é uma lembrança que a o gente... Merica, né? São Foi coisas que contra o acontecem no futebol. né? Acontece, até na época eu falei que não achei que ele tivesse, porque essas jogadas do meio, uma vez até, rapidinho posso contar aqui, eu tinha um jogador, no treino eu machuquei ele sem querer, inclusive ele teve que depois operar o tornozelo, o Dagoberto. Nós jogávamos no juvenil e eu fui num lance de lado para tirar a bola e a bola quicou no cocuruto e não peguei a bola, aí sem querer eu machuquei. Então quando eu vi aquele lance do Merica no meio, né, eu cheguei a tentar dar um toquezinho na bola e agora, claro, quem pode dizer da intenção, a minha com o Dagoberto eu sei, mas a dele só quem pode dizer é ele, mas mesmo assim eu isentei ele de culpa porque esses lances acontecem, né? E quantos títulos? 1 título. 1 título. Nós, com a ajuda do Batista, né, grande especialista aí de Campeonato Brasileiro, Ademir Maria da mesma forma, nós estamos encerrando esse bloco e vamos aos comerciais.